Nessa aula número 2, nós vamos estudar alguns componentes da câmera e para fazer isso nós vamos fazer comparação desses componentes com algumas estruturas do olho humano. Então vamos começar. No lado esquerdo nós temos um olho humano. Temos aqui a pálpebra, que abre e fecha. Temos a íris, a pupila também, que abre e fecha. Temos uma lente aqui, que é o cristalino. Temos o interior do olho e temos a retina. Então o que acontece? A luz segue, vem por aqui e segue o caminho todo até a retina. Durante esse caminho, a luz encontra alguns obstáculos. Na verdade, ela pode encontrar ou não. O primeiro obstáculo que a luz encontra é a pálpebra. A nossa pálpebra é o primeiro obstáculo. Ela funciona como uma cortina e ela pode estar aberta ou fechada. Se a pálpebra estiver fechada, a luz não consegue entrar. Ela é barrada logo aqui no início. Se a pálpebra estiver aberta, a luz prossegue o seu caminho. Chega aqui no meio, a luz encontra a pupila. A pupila ela pode estar dilatada ou pode estar mais fechada, e o olho faz isso automaticamente. Quando nós olhamos para a luz, a nossa pupila fecha, fica pequenininha. E quando está escuro, a nossa pupila abre exatamente para deixar entrar uma maior quantidade de luz. Depois passamos pelo cristalino, que é uma lente, funciona como uma lente, e finalmente a imagem chega até a retina, certo? Vamos então comparar esse processo do caminho da luz com a câmera fotográfica. A câmera ela tem alguns elementos, alguns componentes interessantes. Um deles é a lente, que ela fica na frente. Tá? O outro componente é o diafragma. O diafragma é um componente que abre e fecha de forma circular. Quando a gente fecha ele, ele fica um buraquinho pequenininho aqui, e quando a gente abre, ele fica um buraco maior. O obturador é o outro componente, ele funciona como uma cortina, levanta e abaixa. Ele não é circular, ele simplesmente levanta e abaixa. Quando ele levanta, ele deixa a luz passar, e quando ele abaixa, a luz não passa, ele bloqueia a luz. Então aqui nós temos duas formas de bloqueio da luz, tanto o obturador quanto o diafragma. O diafragma ele vai bloquear a quantidade de luz que entra. Ou seja, se ele estiver pequenininho aqui, fechadinho, entra pouca luz. Se ele estiver muito aberto, entra muita luz. O obturador já é diferente. Na verdade, ele não tem relação com a quantidade, mas sim com o tempo que a luz consegue chegar ao sensor, o que a gente chama de tempo de exposição. Então, na verdade, quando o obturador está todo aberto, a luz passa indefinidamente. E quando ele está fechado, a luz fica bloqueada. E aqui atrás nós temos então o sensor. Observando esses componentes, nós podemos fazer uma correlação com os componentes, com as estruturas do olho humano, certo? Então, a lente que nós temos aqui no início da câmera, que é a primeira parte, que a lente que a luz passa, ela equivale ao cristalino. E a função dela é exatamente convergir, reunir, ou seja, jogar todos os raios de luz num ponto só. Tá? Essa é a função, tanto no olho quanto na câmera. Depois, na câmera, nós temos o diafragma, que ele abre e fecha, regulando a quantidade de luz que entra. E ele abre e fecha tal qual uma pupila. Assim como a nossa pupila fecha quando tem muita luz, quando nós formos fotografar, se tiver muita luz, nós devemos fechar o diafragma. Correto? Depois temos aqui o obturador, que é aquela cortininha que abre e fecha regulando o tempo de exposição, ou seja, o tempo com que a luz vai ficar incidindo sobre o sensor. Ela se equivale à pálpebra. Se nós deixamos nossa pálpebra aberta, a luz entra sem parar. Da mesma forma aqui. Só trocou então a ordem.
De qualquer forma, no final a imagem aqui é projetada na retina e aqui a imagem é projetada no sensor. Nessa tela agora nós podemos ver em mais detalhes tanto o obturador quanto o diafragma. Desse lado aqui a gente tem um obturador com a cortinazinha aqui que abre e fecha e o circuito de controle. Desse lado nós temos uma lente, uma objetiva, e aqui dentro o diafragma dela. Nesse caso ele está aberto, deixando passar mais luz, e aqui embaixo ele está fechado, deixando passar menos luz. É importante a gente entender o seguinte, que o obturador é um componente que ele fica no corpo da câmera e que o diafragma ele fica na objetiva. Então, quando nós trocamos a objetiva de uma câmera, nós estamos também trocando o seu diafragma. Já o obturador não, o obturador faz parte do corpo da câmera e por mais que a gente troque a lente, a objetiva, ele permanece. Temos aqui uma objetiva 50mm fixa, com a escala de diafragmas. A gente pode girar um pouquinho para um lado, para o outro, aí para ver. F22, F1.8, a diafragma aberto, fechando um pouquinho. Essas escalas aí nós vamos ver mais para frente. Agora pelo outro lado também. Abrindo o diafragma, fechando, controlando a entrada da luz, né? Esses controles que a gente faz de forma manual, na objetiva, a gente também pode fazer de forma automática através dos discos de controle da câmera. Tudo de forma digital. Vamos ver agora qual o caminho que a luz faz para ir até o olho do observador. Vamos considerar um modelo muito simplificado de uma DSLR, que são aquelas câmeras que possuem um espelho que levanta e abaixa. Já vimos isso. Bom, a luz entra pela lente, tentando alcançar o sensor. Mas no meio do caminho, ela encontra o espelho a 45 graus. Então a luz que entra, ela não consegue chegar até o sensor. Ela é refletida para o pentaprisma. No pentaprisma ela sofre algumas reflexões e é redirecionada então para o visor, para o ocular, que é então vista pelo observador. Enfim, o observador ele vê então uma imagem natural. Essa imagem aqui não sofre processamento algum, por isso ela é de grande qualidade, o que ajuda na hora da composição, pois ela é rica em detalhes. No momento da foto, no momento em que o observador aperta o botão de disparador, esse espelho aqui levanta. Ele levantando, ele permite então que a luz siga até o sensor e a foto é feita. Então é assim que funciona a DSLR. Quando a gente está olhando pelo visor e compondo a foto, o espelho está abaixado e a luz é refletida para o nosso olhar. Quando a gente aperta o botão de disparar, esse espelho levanta e a luz segue diretamente então até o sensor. Aqui nós temos um corte transversal de uma câmera analógica, uma câmera antiga, mas que serve bem para a gente exemplificar como se fosse uma câmera digital. Nós temos aqui na frente a objetiva com diversas lentes, diafragma, tá? Diversas lentes aqui também. Aqui nós temos o corpo da câmera, com o espelho, aqui em 45 graus. Aqui nessa ranhura é onde tem o filme, que equivaleria hoje ao sensor digital, e aqui um pouquinho na frente o obturador. Mas em cima nós temos o pentaprisma, para refletir a luz, para que ele saia aqui na ocular. Então, quando o observador está olhando pela ocular, o que acontece? A luz entra por aqui, a imagem, né, entra por aqui, vai até o espelho reflete ela para o pentaprisma, ele reflete nessas faces aqui e joga a imagem, então, uma imagem natural para o observador. Na ocasião de bater a foto, quando o observador aperta o botão para bater a foto, esse espelho se levanta, ele se retrai e vem para cá. Ou seja, ele permite então que o raio de luz que está entrando por aqui
não vá mais para o pentaprisma, mas sim vá direto para o sensor, ou no caso aqui, direto até o filme. Estamos mais uma vez aqui com uma DSLR. Eu vou retirar a objetiva para mostrar para vocês a velocidade com que o espelho levanta e abaixa e a velocidade também do obturador, para vocês verem como é quase imperceptível. Vou fazer primeiro um disparo único e depois vários disparos em sequência, para vocês verem aí a velocidade. Então é isso. A gente fica por aqui.